paz seja com todos, sejam muito bem-vindos, boa noite, boa noite. Quero falar com vocês sobre Apocalipse, capítulo de número 12. Pega a tua Bíblia aí, já abre aí, não sei se está na sua cama, debaixo da coberta, nesse friozinho, vontade de tomar um mate, de ficar quietinho, tranquilo, mas Deus nos deu a oportunidade de estar aqui. Pegue a tua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 12, vamos falar sobre a igreja do arrebatamento. A Bíblia diz que o espírito dele é um espírito de vida, então ele pode entrar e encher-nos de inteligência. Jó vai falar assim que há um espírito no homem e o sopro, ou seja, o espírito de Deus dentro dele o faz entendido, o faz sábio. Então, somente o Espírito de Deus pode nos fazer entendido, pode nos fazer o quê? Inteligente, saber. Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a tentativa de nós tentarmos entender esse livro sagrado aqui, pela nossa mente, pelo nosso comportamento humano, nós não vamos conseguir. Tem um Espírito por trás dessas letras aqui. Porque isso aqui é só um papel escrito, irmão. Quem dá vida é o Espírito de Deus que está por trás disso aqui. Então, nessa noite eu quero que o Espírito de Deus entre na tua casa agora. E comece a abrir a tua mente, clarificar, que você possa ter entendimento e revelação da palavra de Deus. Amém? Tá firme aí? Apocalipse capítulo 12, o texto vai dizer assim: e viu-se um grande sinal no céu. Se você tiver com a sua Bíblia, eu quero que você puxe um risquinho assim e coloque assim, ó, céu, risca a palavra céu e coloca singular. Porque tem muita diferença e se você não compreender isso, muitas coisas da Bíblia vai confundir a tua cabeça. Porque a Bíblia fala de céu e às vezes ela fala de céus. Porque nem sempre é a mesma coisa que está se falando. Nem sempre vai ser a mesma coisa que ela está informando. Céu é uma coisa, céus é outra coisa. Você vai ver que vai ter lugar que ela vai falar assim de céu e vai ter lugar que ela vai falar de céus. Ou seja, céu está falando de um único céu. E céus, ela pode estar falando dos 3 céus ou de 2 céus no mínimo. Porque tem no mínimo 3 céus, a gente sabe disso. Tem o céu do homem aqui embaixo. Temos o céu das regiões celestiais. Que Paulo fala que a nossa guerra não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que habitam, que moram nas regiões celestiais. E tem o terceiro céu que Paulo falou que ele foi levado, que é o qual? O céu de Deus. Então tem o auriano, temos o mesorâneo e o eporâneo. Então temos 3 céus, mas na escola eu vou te dar todas essas informações bíblicas e provadas, versículo por versículo. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não preciso de nada externo, eu não preciso de livro, eu não preciso de YouTube, eu não preciso de nenhum anjo aqui me dando informação. A Bíblia revela a Bíblia, muito claro. Agora, se a pessoa não lê Bíblia, vai ficar para sempre um monte de achismo, ela vai sempre ouvir a Bíblia que ela nunca leu, porque existe 3 tipos de Bíblia. A Bíblia que eu li, a Bíblia que eu ouvi e a Bíblia que eu não li. Que é aquelas que eu fico só escutando por aí, acho que que não vai cair uma folha, que nós vamos todos morar no céu, mas não está escrito em lugar nenhum. É tudo coisa que, ou seja, escutamos de algum lugar e não fomos conferir. Porque Deus nunca pediu para nós ficarmos ouvindo. Ele falou que é para nós ler a palavra, examinar as escrituras e cuidar de ter nela a vida eterna. Porque é ela que de mim testifica. Jesus não venceu as coisas aqui na terra sem saber. Toda vez que questionava ele ia lá já dava um texto bíblico na bucha pro cara já. Por quê? Porque lia a Bíblia. Bíblia não, ele tinha a Torá na mão, ele tinha os livros do Velho Testamento inteiro. Ele não tinha coisas novas aqui, mas ele conhecia de tudo. Ele citava salmos, ele citava profetas, ele citava cronologia, ele citava a vida de Davi sempre. Por quê? Porque Jesus lia as escrituras que ele tinha disponível. Agora os crentes querem questionar estudo, crentes querem questionar ensinamento, só que ele não lê nada. Aí fica difícil, né? Aí fica complicado, mas a partir do momento que nós mergulharmos a nossa cabeça na Bíblia, nós abrimos o nosso coração, Deus garantiu que o Espírito dele tem vida aqui e vai dar vida para nós. Tá lá então? Puxou a sua setinha? Apocalipse capítulo 12, verso de número 1, o texto vai dizer assim: e viu-se um grande sinal no céu, um único céu, e uma mulher vestida de sol. Eu quero que você risque a palavra sol. E tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz.
E vi um outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Amém? Deixa eu voltar. Amém, amém, amém. Deixa eu voltar aqui e eu quero pegar isso aqui ponto por ponto. Eu quero dar uma pincelada por cima, não vou aprofundar muito, porque isso aqui nós precisamos de umas 4, 5 horas em cima de Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, para você que não entende muito de Apocalipse, ou para você que está chegando na escola agora, para você que tem vontade de entrar aqui mais, do capítulo 4 até o capítulo 11, Apocalipse está dando informações novas, não tem informação repetida. Do capítulo 1 é só a apresentação de Jesus, capítulo 2 é só a apresentação das eras da igreja na terra, chamada de era de dispensação da graça. Do capítulo 4 em seguinte, até o final do capítulo 11, tudo é informação. Do capítulo 12 até o 22, são detalhes das informações que já existem para trás. Você pegou aí? Do capítulo 12 para frente é o detalhe do que vem do capítulo 4 até o capítulo 12. O capítulo 12 é o capítulo, para mim, de maior revelação, de maior importância, de maior informações que tem dentro de toda a cronologia, de toda a escatologia. Por que eu digo isso? Porque o capítulo 12 vai conectar o passado, vai entregar o presente e vai nos revelar o futuro. Capítulo 12 de Apocalipse traz toda a informação no tempo e no espaço. Porque nós estamos presos no tempo e no espaço. Nós estamos presos no passado, presente e futuro. E nós estamos presos entre distância, largura e altura. Nós estamos presos dentro dessas duas dimensões. Tempo e espaço. Apocalipse capítulo 12 vai dar informações precisas sobre essas duas dimensões no qual nós estamos presos. E isso é libertador. Isso tira muitos crentes da caixinha. Pega comigo aí. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Nós temos que entender que isso aqui Deus fala por figura, Deus fala por linguagem. Deus sempre está falando de forma tipológica. Quem é a mulher que Deus está falando? Quem é o sol que Deus está falando? Quem é a lua que Deus está falando? E quem é as estrelas que Deus está falando? Essa mulher aqui, eu já vou falar para você, essa mulher representa a igreja. Na revelação maior, na totalidade, essa mulher aqui representa a igreja, na totalidade, entenda isso. Ah, Rosemir, mas essa mulher aqui, já falaram para mim que ela representa Israel. Ah, Rosemir, já falaram para mim que essa mulher aqui representa Maria. Assim, eu vou te dizer uma coisa para você. Essa pode representar Israel? Sim, pode, porque representa Israel também. Ah, mas e pode representar a igreja? Sim, mas a informação mais alta, o nível de revelação mais alto disso daqui é sendo a igreja. Ah, mas a igreja nossa. Não, a igreja desde o começo dos tempos. Por quê? Porque tem-se um pensamento errado que a igreja de Cristo, ela surgiu agora. Mas a igreja, ela está caminhando por todas as eras. Eu quero que você pense assim, a Bíblia sempre vai interpretar a Bíblia. E aonde que nós vamos ver? Porque ele diz assim que essa mulher está revestida de sol. Quem é o sol? O sol é quem? O sol, ele é Cristo na sua glória. Eu quero que você vai puxando a setinha e vai colocando aí. Porque lá na escola a gente tem tempo, nós rabiscamos nossa Bíblia toda. Aqui talvez você não tenha, mas eu quero que você puxe uma setinha e coloca ali. A mulher, você coloca a igreja. Vamos começar a dar nome aos personagens. Eu quero dar esse feedback aqui. Depois o restante, terça-feira, nós vamos esclarecer tudo lá na nossa escola. Online ou na nossa escola física, tanto faz. Então, a mulher é a igreja. O sol é Cristo glorificado. Você vai notar que ela tem a lua debaixo dos pés, ou seja, o Cristo encarnado. A revelação do Cristo encarnado para nós é a lua. Deus está desenhando algo para que nós... porque possa ser compreendido aos nossos olhos. Aí Cristo, como a Bíblia vai dizer assim, ó, quem dele tem, dele é revestido. A gente vai se revestir com o sol da justiça. O que Malaquias vai dizer? Que no final a gente será revestido com o sol da justiça. Ou seja, Cristo
Já glorificado ele é sol. Por isso que a Bíblia diz que ela está revestida de Cristo. Todos nós que somos igreja individual, que não estamos revestidos de Cristo, não podemos ser igreja. E ela diz que o segundo episódio aqui agora vai dizer que ela tem o quê? Que ela tem a lua debaixo dos pés, ou seja, ela está apoiada em cima de quem a mulher está apoiada? Cristo, sempre Cristo. E outra coisa que ela vai dizer assim, que ela tem a coroa sobre a sua cabeça é de 12 estrelas. Ou seja, é apostólica a igreja. E a coroa vai trazer a ideia para você, a coroa vai nos trazer a ideia de governo que está sobre a cabeça, ou seja, Cristo está governando a igreja. Tem pessoas que por causa do coronavírus, tem pessoas por causa das percas que ele está tendo nessa pandemia, tem pessoas por causa dos empregos que ela perdeu, por causa da igreja fechada, olhou para si mesmo e falou assim, Deus perdeu o controle. Eu conheço pastores que acham que a igreja está sem controle, que acham que vai fechar. Eu conheço pessoas que acreditam que isso vai acabar. Então tem pessoas que acham que Cristo perdeu o governo da igreja, mas ele não perdeu não. Ele tem o governo total da igreja. Cristo não perdeu, Deus não perdeu o governo do mundo. Está tudo sob controle dele. Por isso que ela tem 12, ou seja, a igreja é apostólica. E todas as vezes que eu vejo isso daí, é o que dá força para nós. Tá, vamos ler. Gênesis 37, verso de número 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Continuo para aqui. Amém? Não, tá bom, tá bom. Dá pra gente já entender, porque quando você vai ver, Deus está dando uma informação e um sonho para José. Por que só 11 estrelas, não são 12? É uma boa pergunta, né? Por que 11 estrelas e não é 12? Porque o texto está dando informação. O sonho já faz parte dela, porque são 12 filhos. José já é uma estrela. Então, quando ele olha, ele não vê 12 estrelas, porque ele já é uma. Então, ele vê 11 estrelas. Ou seja, está desenhando a base, ou seja, o início da igreja. Porque, irmão, isso aqui não é Velho Testamento. A lei não existe ainda. Nasceu na lei. Eles são antes da lei. Ou seja, tem coisa aí que tá além daquilo que a gente pode imaginar. Então nós temos que compreender, temos que ter a intenção que o único povo de Deus na terra é essa família aqui. E Deus está estabilizando, Deus está colocando agora como que vai ser a família dele aqui na terra. E ele está gerando através disso. E ele está falando assim, ó, quem é a lua? A lua é Raquel, a mãe dele. Era o pai dele, era Jacó. Quem eram os irmãos dele que dá continuidade? Isso aí era eles mesmos. Então, o texto vai se revelando por si só. Viu que não precisa muita coisa externa para que a gente possa entender o que Deus está desenhando na sua totalidade? A Bíblia vai dizer que a formação da igreja está começando. Por que eu trouxe vocês aqui? Porque você entende, o texto não está falando aleatória. O texto está falando coisa que está apontado desde o começo. O texto vai dizer que quando está formando o primeiro povo de Deus na terra, quem é a referência? A referência tem um pai, tem uma mãe e tem os filhos. Tem uma família sendo constituída e chamada Deus. Deus chama Abraão, depois de Abraão vem Isaac e depois vem Jacó. Não, nós estamos falando aqui de Jacó se formata as tribos agora, ou seja, já começa a sair de dentro de uma família, ser criado e gerado um povo agora. Então nós temos, Deus está afunilando o negócio, Deus está filtrando a geração. Deus começa em Abraão, lá em Gênesis capítulo 6, e vem trazendo. Aí depois traz para Isaac, e depois Deus traz para Jacó. E agora ele vai afunilar isso daí, vai peneirar um pouco e vai chegar nas 12 tribos. Então, quando José tem a visão, qual que é a visão de José? Ele diz que ele tem a visão da seguinte forma: ele tem o sol, tem a lua e tem as estrelas, ou seja, a família deles.
constituída como sendo a igreja da primeira era, lá da dispensação ainda. Não tinha nada ainda. Entenda, Jacó não é da lei. Nem existia lei ainda. É que confundem muito. Mas pega comigo aí. Eu quero que você entenda o que eu quero te dizer. Que a Bíblia sempre vai revelar a própria Bíblia. Se você pegar essa guerra que vai acontecer aqui, nós vamos conhecer ela do Gênesis até o final do Apocalipse. E para que você possa entender como que prova, por que eu estou provando? Porque tem gente que não acredita, irmão. Tem gente que, olha, você mostrar o texto para ele, está escrito aqui, ele vai falar ainda que é mentira ainda. Então eu vou entregar o texto puro e você tira suas conclusões. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos entender como que acontece as informações por todo o texto. Eu quero que você pegue, abra o seu... Alguém pode colocar para mim Lucas, capítulo de número 1, verso de número 7 e meia. E eu quero ler isso com você. E você vai ver como Deus fala através do tempo e das palavras. E aí nós vamos entender o que Deus está querendo dizer com quem é esse sol da justiça. Vamos ver o que Deus vai falar conosco sobre isso aí. Porque assim, ó, a Bíblia vai dizer, aqui em Apocalipse capítulo 12, vai dizer que a mulher está revestida de sol. Quem é o sol? Eu falei para vocês que o sol aqui é Cristo. Agora, vai ter aqueles que vão falar assim, da onde você arrumou isso? Aonde você conseguiu arrumar esse negócio aí? Mas Malaquias vai dizer. Mas a Bíblia inteira vai trazer isso aí. Mas agora, Zacarias está com o menino João na mão e ele vai liberar uma profecia para nós agora. E agora nós vamos entender. E esse versículo, irmão, para mim, ele é um texto áureo. Ele me move por dentro. Esses versículos eu até decoro eles, porque eles é tão profundo, eles é tão forte em revelação, que eles me despertam a vida. Então esses textos que eu estou dando para vocês, grave eles, escreve, porque esses versículos te dão vida. Lucas, capítulo de número 1, verso 7 e meio, o texto vai dizer assim, e tu, ó menino, ele está olhando para João Batista, Zacarias, e tá profetizando na vida dele, e está revelando para nós também, vai dizer assim, ó, será chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir na frente, ou seja, ante a face do Senhor, para preparar os seus caminhos. O que João fazia? Preparava o caminho. Ele falou assim, é eu que preparo o caminho, mas eu não sou o Messias, eu só preparo o caminho. Aí o texto vai dizer assim no versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Olha o verso 78, grava ele para você. Ele vai dizer assim, pelas entranhas ou seja, internamente, pela misericórdia de Deus, ou seja, está chegando os pecados e a remissão para nós, por dentro de Deus, pelas misericórdias de Deus. Com que? Com a visitação do sol da manhã. Algumas traduções vai dizer assim, o sol do Oriente, vai dizer assim, primeiro sol da manhã, vai dizer estrela da alva, vai trazer as informações, mas o texto mais puro e a tradução mais original do hebraico vai dizer assim, sol da justiça. Então, Zacarias está dizendo assim, ó, esse daqui está preparando o caminho para quem? Porque logo, logo vai nos visitar o sol da justiça. Ele está proclamando que Jesus vai nascer. E ele está dizendo assim, ó, quem vai vir aqui vai ser o sol da justiça. Ele vai vir nos visitar. Glória a Deus, o sol da justiça visitou a igreja. Para quê? Para que ela possa estar revestida dele sempre. Porque se nós não estivermos revestidos de Cristo, nós não vamos conseguir avançar nessa batalha. Então o texto vai dando informação de quem ele é. E agora vai dizer o versículo de número... E tem 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ou seja, é o governo de Cristo sobre a igreja. Está falando da igreja na totalidade. Vou repetir novamente. Pastor, essa mulher pode ser representada como Israel? Pode. Mas é uma revelação parcial do texto. Porque o máximo da revelação é a igreja na totalidade. Porque a igreja ela não é composta só de nós, ela é composta de Israel também. Ela tem lá dentro dele também.
Ou seja, por todo tempo a graça já alcançava. Moisés falava da graça, Abraão falava da graça. Ou seja, a graça não é nova. Ela se manifestou aqui para nós agora. Mas a graça não foi criada agora. Então nós temos que entender. É isso que a graça é manifestada trazendo salvação a todos agora. Mas a graça já existe há muito tempo. Então nós vamos entrar e entender como Deus anda por todas as escrituras sagradas. E eu quero que você venha comigo no versículo de número 2. Olha, irmão, dá vontade de falar aqui. Olha, o tempo voa. Mas vamos lá. Versículo de número 2 vai dizer assim: e está grávida, ou seja, essa mulher está grávida ainda, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Olha para você ver, essa mulher é a igreja. E olha o que é a igreja. E eu não quero falar para vocês da igreja só de hoje. Estou falando da igreja desde a sua criação. E ela diz assim, ó, e ela estava com dores de parto. Por que dores de parto? Que ela está produzindo, cada dia mais, ela está produzindo pessoas para Cristo. Porque Paulo falou assim que ele sente dores, como que de parto. Irmão, você quer saber se você está produzindo Cristo em alguém? Você tem que estar sentindo algum tipo de dor. Tem pessoas que sentem dor de oração, de jejum, de cansado, de batalhas espirituais. Ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus e não estou sentindo nada. Cuidado, talvez você não esteja trabalhando para Cristo. Porque produzir discípulo, produzir para o reino, produzir o que a igreja precisa, é dolorido. A mulher aqui, que é a igreja representada, está sentindo dores. Agora, se a minha vida sempre ser igreja foi dolorido. Igreja que não sente dor nenhuma é a igreja do século 21. Que tem contratos com o mundo, que faz aliança com Satanás, que fazem alianças com todo tipo de ecumenismo que existe, que faz aliança com o governo, que faz aliança com tudo quanto é tipo de raça que possa faz aliança com o Globo para poder os cantores gospel cantar, faz aliança com programas de talk show para que os pastores possam ir lá falar. Mas a igreja verdadeira mesmo, ela sempre sentiu dores. Porque ela sempre foi perseguida do começo ao fim. Ele vai dizer assim, e ela está sem dores, e gritava com ânsia de dar à luz. Por quê? Porque essa mulher está gerando algo dentro dela. E eu quero que você entenda, a partir desse momento, eu quero que você entenda uma coisa assim, ó. O texto está dizendo que ela está gerando dentro dela um homem, um menino, um varão homem. E ele que vai reger com vara de ferro. Essa batalha aqui é travada do Gênesis, do capítulo 3 do Gênesis, até o final, essa briga é travada. Por quê? Porque o texto vai dizer assim, ó, e viu-se um outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha sete chifres e 7 cabeças, ou seja, esse dragão, que a gente conhece, que é a antiga serpente, que é Satanás, está de frente à mulher agora. E a mulher, dentro dela tem algo que ele não quer a mulher na sua totalidade. Ele quer quem? Ele quer quem está dentro dela. Existe dentro da mulher algo que é mais forte que ela. Por quê? Porque se você olhar por todo o texto bíblico, você vai ver que o homem tem uma estrutura e ele foi preparado para ser mais forte, para gerar governo. E a mulher para auxiliar, para acompanhar. Ou seja, quem é a parte mais fraca? O que Pedro vai falar? O que Paulo vai dizer sobre a mulher? Que ela é vaso mais fraco. Se nós olharmos para a igreja na sua totalidade, ela não é forte. Mas dentro da igreja, sempre vai ter aqueles que é forte. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para você, quem você é dentro da igreja? Porque é o que eu mais escuto isso. A igreja vai ser arrebatada? A igreja não vai ser arrebatada. A igreja vai passar pela tribulação? A igreja não vai passar pela tribulação. A igreja vai ser milenar ou não vai ser? A igreja é pós ou a igreja é antes? Fica essa briga toda. A pergunta que eu faço para você, quem você é dentro da igreja? A igreja é a mulher. Representada em Apocalipse, capítulo 12, representada nas cartas de Paulo, representada por Cristo, que ele falou assim, que é a noiva dele, representada lá na mulher no Jardim do Éden. A igreja sempre vai ser a mulher. Fraca, entre aspas. Mas dentro dessa mulher tem um varão homem, que é esse que é o forte de todos. E esse que vai esmagar a cabeça da serpente. Se nós formos para Gênesis capítulo 3, verso número 15, quando Deus vai dar a sentença para a mulher, ele vai dizer assim, da tua semente, mulher, nascerá um.
que esmagará a cabeça da serpente. Qual é a preocupação de Satanás por toda a história da humanidade? Preocupado quem é esse varão. Quem é esse varão que está dentro da mulher? É isso que é a preocupação dele. Então ele chega aqui de novo. Esse aqui é o rapto dos vencedores. Vai acontecer aqui o rapto, aonde vai ser tirado o filho dela, de dentro dela, vai sair esse varão, vai sair de dentro dela, e a igreja, na sua totalidade, vai continuar aqui. Porque ela vai ter que ser perseguida novamente, porque a igreja sempre foi perseguida. E quando chega em Gênesis capítulo 3, verso número 15, eu quero que alguém coloque Gênesis capítulo 3, verso número 15. Sai a primeira profecia. Porque Deus é sarcástico, irmão. A Bíblia diz que Deus tira sarro dos seus inimigos. Deus, às vezes, quando como que ele é onisciente, Deus vê a todo tempo e para todo lado. Vou repetir para você. Deus é onisciente, ele vê para todo tempo e para todo lado. Ele vê passado, presente e futuro, e ele vê para frente e para trás. Então, Deus vê para todos os lados. Ele vendo isso, ele falou assim, já que a guerra foi, o pecado entrou, Paulo falou assim que pela uma mulher entrou, ou seja, Paulo vai dizer que não foi o homem que pecou, que foi enganado, ou seja, que foi enganado, mas sim a mulher. Como que Deus sabe que foi a mulher que foi enganada? Deus falou assim, então vai ser dela então que eu vou tirar. Para você aprender que do vaso mais fraco, eu vou tirar de dentro dela um forte. E qual que é a profecia? Esse que eu vou tirar dentro dela, a semente da mulher vai te matar. Não é a mulher que pisa na cabeça de Satanás. Por isso que tem um monte de crente quebrado, tem um monte de crente fraco caído, pede oração todo dia, não resolve nada, a gente ora, não resolve a vida dele, porque ele é a igreja. O problema é que ele não consegue pisar na cabeça de Satanás. Ele vai lá, só leva paulada, só leva pancadaria. Vai pregar, não resolve, vai orar, não resolve, vai expulsar demônio, não resolve. Por quê? Porque dentro dessa mulher tem um. Então, ou seja, dentro da igreja, tem um povo dentro dela que esse é o forte, esse é o varão, esse daí vai ser o que pisa na cabeça de Satanás, esse vai ser o que vai reinar em Apocalipse capítulo 3 lá, que vai reinar com vara de ferro. É esses que são os vencedores, não é na totalidade, não pensa isso não. A igreja na totalidade, ela é bem fraquinha, só que ela não deixa de ser igreja, e Deus não abandonou a sua igreja. Deus quer a igreja na sua totalidade, mas dentro dela tem alguém que é mais forte. A pergunta é, quem você está sendo dentro da igreja hoje? Como você está sendo dentro da igreja? Quem você decidiu ser? O corpo da igreja ou você quer ser dentro dela aquilo que é forte? Quando Satanás escuta, presta atenção no que eu quero falar para você. Satanás não é onisciente, ele não sabe do futuro. Ele lê os textos bíblicos com toda certeza e interpreta do mesmo jeito que nós. Ele une todos os que ele sabe de todo o tempo de vida dele e ele vai tirando conclusões e com toda certeza muitas vezes está escutando, assistindo culto lá na igreja para ele aprender mais um pouco, porque ele não sabe do futuro. Tanto que ele não sabe do futuro que cada vez ele dá uma jogada errada. Porque quando ele falou assim, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar, qual que é a ideia dele? Eu vou ficar de olho. Porque a Bíblia diz que de Abraão ia sair um povo, ia ficar escravo 430 anos, mas depois ia sair com muitas riquezas nos seus lombos. Essa é a profecia que Deus dá. Quando o povo de Israel está bem rico no Egito, o que ele fala? Vamos acabar com a riqueza desse povo, vamos tirar a comida, vamos tirar todas as joias, todas as riquezas dele, porque eu tenho que empobrecer esse povo, que tem uma profecia, que eles vão sair muito ricos daí. E esse é o povo de Deus. Mas vai levantar um Messias no meio deles que vai libertar eles com a mão muito forte. Então vamos matar todas as crianças. Tentou matar todos. Deus escondeu Moisés do mesmo jeito. E ainda escondeu dentro da casa de Satanás. Deus não dizer que Deus é sarcástico. Deus é muito legal. Ele taca fogo no parquinho. Ele toca o terror. Eu gosto desse lado dele. O que ele faz com as coisas. Eu fico apaixonado. E aí, o que aconteceu quando chega com Jesus? Quando os reis do Oriente chegam lá para receber Jesus e vai falar com Herodes. Vão matar todas as crianças, porque tem um rei novo na terra. E qual que é a cabeça? A cabeça é o quê? Satanás está dizendo o quê? Esse daí é o que vai me atrapalhar. Irmão, pensa comigo por toda a história. Eu quero que você entenda isso. Eu quero dar o máximo de informações para vocês nessa live. Sobre a história da igreja, o formato dela, para que Apocalipse capítulo 2 seja mais interpretado de forma mais fácil para nós. Assim, ó.
Deus diz assim que da linhagem vai vir. Deus está filtrando a linhagem. Então, vem, aí chega em Abraão, aí vem Isaac, aí vem Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos. Deus filtra mais um pouco, chacoalha a peneira um pouco e escolhe de Judá que vai nascer. E vai nascer quem de Judá? Vai nascer Jesus. Jesus é da linhagem de Judá. Satanás está de olho. Daí que vai sair, então, está filtrado o negócio. Quando chega nos filhos de Judá, o texto vai dizer assim que Tamar vê que Deus quer tirar semente dali, ou seja, a descendência tem que seguir de Judá. O que acontece? Os filhos de Judá são os primeiros a lançar sêmen na terra. Não aceita ter uma relação com as suas esposas normal, porque não queria ter filhos. Irmão, pensa na sua cabeça. Da onde que surgiu a ideia, lá no começo do mundo praticamente, aí Deus tem que matar. Deus matou um filho. O outro se casou de novo. E o outro tem a mesma prática do outro. Deus falou o quê? Deus teve que matar o outro também. Agora, me diga-me se não é Satanás que está por trás disso tudo. Fazendo o quê? Fazendo com que pare a profecia que vai vir, porque Jesus, ele é da linha, ele tem que vir de Judá, porque Deus vem infiltrando Abraão, Isaac, Jacó, e vai chegando em Judá. Quando chega em Judá, não dá, a mulher tem que se vestir de prostituta, o próprio Judá, porque o outro menininho Selá, não está pronto ainda. Ele não podia assumir a mulher dos irmãos dele que morreu, porque ele não tinha condição ainda de gerar ainda. E aí o próprio Judá vai ter uma relação com a sua nora, para que não pare, porque Deus não tinha tempo suficiente para ficar esperando até o menino crescer. E isso acontece. Pensa comigo, eu quero que você entenda isso. Por toda a história da Bíblia, Satanás quer matar o menino. Porque a profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15 vai dizer assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E agora nós estamos aqui em Apocalipse capítulo 12. A mulher está grávida, dentro dela tem um varão, tem um menino, tem um varão, e esse que é o que vai matar tudo. Agora eu quero que você traga para o contexto da igreja. A igreja é a mulher, tipologicamente é a mulher. Agora, dentro da mulher tem que quando você olha para ela, porque ela está grávida, então a criança não está no colo, não é visível. Quando você olha para uma mulher grávida, você não vê a criança. Então, quando você olha para a igreja na sua totalidade, você não sabe quem é vencedor e quem só é salvo. Porque tem muita diferença. Agora, quando Satanás, quando olha, ele fica preocupado por quê? Eu quero saber quando manifestar. Porque quando manifestar, quando o filho nascer, que eu quero pegar. Porque ele não está interessado em pegar a mulher. Ele está interessado em pegar o menino. Ele quer matar quem? Ele quer matar o que é forte dentro da igreja. Satanás nunca está preocupado com um crente meia boca. Satanás não está preocupado com uma igreja que é fraca. Satanás não está preocupado com uma igreja do século XXI que só pensa em modernidade, que só pensa em auditório, que só pensa em microfone, que só pensa em TV. Não. Ele está preocupado com quem é forte lá dentro, porque é esse que vai pisar na cabeça dele. Esse que tem poder para matar, tem para quebrar o inferno, para fechar as portas do inferno. Esses são crentes, não é os natural. O natural só faz parte da igreja. Vem para cá. O texto, o versículo de número 4 de Apocalipse, capítulo 12. E se você está chegando agora conosco aí, eu te desafio a ver essa live desde o começo e você vai entender a igreja e quem é os vencedores dentro da igreja. A igreja, na sua totalidade, só é salva, não é vencedora. A igreja não é vencedora. Sabe onde que vai ter muito vencedor, irmão? Eu tenho até uma frase que eu uso também. É assim, ó. A tribulação vai produzir mais vencedores do que toda a história da igreja na Terra. Sabe por quê? Porque lá vai morrer. E aqui, quando eu digo para eles não morrer, para eles é morrer, matar a carne, matar os desejos, ninguém quer. Mas na tribulação vai produzir mais vencedores do que toda a história da igreja na Terra. E o versículo de número 4 vai dizer assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que tragasse o seu filho. Ele está preocupado com a mulher? Não. Satanás não está preocupado com a igreja meia boca, com crente meia boca. Satanás tem preocupação com crente que desafia, com crente que lê Bíblia, com crente que prega, com crente que paga preço, com crente que morreu para o mundo já,
que não, a vida dele não vale mais nada, ele está pouco preocupado com a vida dele, ele está preocupado com o reino, de estabelecer o reino. Esse que ele tem medo. Ele não tem medo dos outros, não. Isso aí ele dorme junto. E o versículo de número 5 vai dizer assim: e deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui acontece o rapto. Dos vencedores. A mulher ficou, porque se você continuar lendo o texto, vai dizer que ele vai perseguir a mulher, porque se não tem tu, vai tu mesmo. O menino já foi, saiu da terra. O rapto da igreja aconteceu aqui. O rapto da igreja não, me perdoa. O rapto dos vencedores aconteceu aqui. Lá de Apocalipse capítulo 3, lá aconteceu. O rapto dos vencedores. Quem vencer, hei de dar tal coisa. Quem vencer, hei de dar. Quem vencer, quem vencer. Não é quem somente fazer parte, é quem vencer. Vai reinar com ele na terra. Vai reinar com ele com cetro de ferro. E esses vão esmagar a cabeça da serpente. Apocalipse capítulo 12 conecta você do passado, do presente e vai te levar para o futuro. Foi só uma palhinha. Nós estamos entrando agora em Apocalipse capítulo 3 na escola. Estamos passando da morte de Cristo, ou seja, do início da graça. E agora vamos entrar na dispensação da graça, chamado de 7 tempos de Deus. 7 tempos de Deus, 7 igrejas que Deus escolheu para tipificar a era da graça, ou seja, os tempos da igreja aqui na Terra. Eu posso considerar que seja 7 tipos de crente dentro da igreja. Eu posso considerar também que seja 7 tipos de comportamento que um crente tem no seu tempo dentro da igreja, no seu ministério. Às vezes ele é uma igreja, às vezes ele é outra. E eu estou falando em comportamento, porque as 7 igrejas são comportamentos da igreja, por toda a fase dela. Então, nós vamos falar sobre essas 7 fases da igreja na Terra. Estamos falando sobre Cristo e a sua morte tridimensional. Cristo, quando morreu, a sua alma desce, o seu corpo fica na terra e o seu espírito volta a Deus. Estamos entendendo a morte tridimensional de Cristo no seu aspecto, ele gerando salvação jurídica e gerando salvação orgânica para nós. E a graça sendo iniciado. Então, irmão, temos muito assunto, nós vamos mergulhar. Eu quero dizer para você, desafio você e falo isso de todo o meu coração. Se você entrar conosco nessa, se você mergulhar mesmo, sem preconceitos, deixa os seus preconceitos lá, leia o texto, peça a revelação e depois você tira suas conclusões. Você vai ser irreconhecível teologicamente. Quando nós passarmos por essa fase, você vai olhar e falar assim, eu consigo ensinar alguém do que o texto está me dizendo. Ah, mas essa pessoa não aceita. Irmão, descansa teu coração. Bíblia não se discute, Bíblia se ensina. Quem não quer, paciência. Eu sempre falo, vai na bênção, meu Deus, que abençoe a sua vida. Ninguém é obrigado a nada. Eu não tenho que provar nada a ninguém. Porque eu fico atiçando aqui, porque eu fico tucando, porque eu fico dando texto. Porque a única intenção minha, o único ego que eu tenho no meu coração é levar você a duvidar de mim e ler a Bíblia. A hora que você leu a Bíblia, acabou toda a minha intenção. Que a minha intenção é fazer com que você mergulhe nos textos sagrados. Porque essa palavra, ela é espírito e vida. Amém, amém?